Mano, parece até coisa de loucura. Você ligou a TV para ver o noticiário, mas no meio do assunto você descobre que jogadores africanos estão a ser contratados por clubes gigantes da Europa. Clubes como Real Madrid, Manchester United, Barcelona, PSG e Juventus. E hoje a gente vai brincar um pouco com essa ideia. Vamos ver 5 jogadores de cada 3 seleções africanas que falam português a serem contratados por esses grandes clubes da Europa. Mano, a regra desse jogo é muito simples. Eu vou selecionar os 5 melhores jogadores dessas seleções africanas que falam português para brilharem num desses clubes gigantes do continente europeu. Vale lembrar que só podemos escolher um goleiro, um zagueiro, um volante, um ponta e um centroavante. E é claro, meu brother, baseando-se também no estilo do jogo desse jogador, fase de carreira e o potencial deste jogador no campo. Mas calma aí, meu velho, eu quero ouvir aí a sua opinião nos comentários. Qual dessas soluções da lusofonia é a sua favorita neste vídeo? E ao sul do continente africano nós encontramos a seleção moçambicana, conhecida pelo seu espírito guerreiro e cheio de jogadores talentosos. Mesmo sem tantos investimentos no futebol moçambicano em relação às outras seleções africanas, Moçambique veio crescendo, revelando nomes que já começaram a brilhar fora do continente africano. E mano, eu vou começar pelo goleiro Kimiza Vala. O jovem, cheio de potencial, foi convocado pela seleção moçambicana em 2025 e vem chamando a atenção pelo seu reflexo rápido e segurança nas bolas aéreas, e é aquele tipo de goleiro que transmite confiança mesmo sob pressão em campo. E bem, analisando o perfil do goleiro Kimiza Vala, o clube mais ideal para mim seria o Juventus. Isso porque o clube italiano tem tradição em formar goleiros sólidos e pacientes. E mano, se há jogador que não podia faltar nessa lista, é o Ronildo Mandava. O zagueiro ou defesa da seleção moçambicana é conhecido pela sua intensidade na marcação e atualmente ele joga no Atlético de Madrid. Sim, mas é claro, vão ter pessoas no vídeo que vão dizer: mas o Ronildo já joga no Atlético de Madrid. Sim, é verdade, mas a ideia principal é pegar jogadores africanos que representam a sua seleção africana. E mano, eu tenho certeza que o clube ideal para este zagueiro Ronildo seria o Manchester United. Mano, o Manchester United é bravo e o Ronildo apresenta força, e o Manchester valoriza defensores fortes e taticamente disciplinados. E mano, agora vamos pegar um volante. Isso mesmo, Ricardo Guima é o nosso volante, que é aquele volante que possui uma inteligência aguçada em campo, um bom passe de bola, leitura de jogo e sabe fechar o espaço no meio campo. É discreto, mas extremamente eficiente. É o tipo de jogador que faz o time funcionar sem precisar aparecer muito. Talvez alguns gostariam de ver o Ricardo Guimas a jogar num Barcelona ou Real Madrid, mas eu acho que pelo seu estilo de jogo eu escolheria o Juventus. Sim, escolheria novamente o Juventus, que é o clube ideal pela sua performance em campo. Isso porque o clube valoriza volantes com disciplina e tática, e dentre esses todos os clubes que eu citei, o Ricardo Guima se encaixaria melhor no Juventus. E mano, a lista continua ficando mais interessante. E na ponta nós temos Jenica Tamo, que é o nome mais promissor dessa geração moçambicana. Ele é rápido, habilidoso e com ótimo controle de bola. Ele já atua no Sporting de Portugal e muitos analistas acreditam que ele pode chegar a um nível de destaque europeu, e é aquele ponta ousado que parte para cima e decide jogos importantes. E mano, aqui não tem jeito, o Barcelona é o clube ideal para Geni, pelo seu estilo técnico e ofensivo. O Barça encaixa perfeitamente no jogo leve e criativo de Jenica Tamo. Mano, até agora já conseguimos selecionar um goleiro, um zagueiro, um volante e um ponta, mas falta um centroavante, e é aqui onde entra o Kelvin Neves, que é um dos centroavantes moçambicanos que possui uma presença física e uma excelente leitura do jogo, bem como um instinto finalizador afiado. Não é apenas forte, mas sabe se posicionar e buscar bem o gol na hora certa. E meu brother, seria muito top ver o Kelvin Neves a jogar no Manchester United. O clube inglês valoriza muito os jogadores técnicos e principalmente um excelente finalizador no golo. E é aqui onde o Kelvin teria um ambiente perfeito para evoluir e mostrar o seu valor no clube. E mano, finalizamos Moçambique com um time que, na moral mano, ficou muito top.
é uma seleção que, se jogasse juntamente com os gigantes europeus, daria uma forte amassada em geral em muitos clubes da Europa. Mas eu quero ouvir a opinião do povo moçambicano. O que é que vocês acham dessa lista? Tá top? Poderia melhorar em alguma coisa? Deixa aí a sua opinião nos comentários e vamos que vamos. Let's get it! Saindo da costa oriental da África e viajando pelo Atlântico, chegamos a um arquipélago pequeno em tamanho, mas gigante em talento. Isso mesmo, estamos a falar de Cabo Verde, uma seleção que vem surpreendido nos últimos anos, com jogadores espalhados por várias ligas do mundo e uma garra que representa bem o povo cabo-verdiano. Os Tubarões Azuis podem até não ter tantos nomes mediáticos, mas têm raça, técnica e muita história para contar. Bora ver como ficaria o time de Cabo Verde em gigantes europeu. Let's get it! Mano, nosso critério de vídeo continua, mas dessa vez com a seleção cabo-verdiana. E em primeiro lugar, nós temos o nosso goleiro Vozinha. É o símbolo de experiência de segurança no golo cabo-verdiano. O veterano, dono de uma postura calma e de reflexos rápidos. Mano, poderia colocar o Vozinha em qualquer clube da Europa, mas felizmente eu escolhi somente os clubes grandes da Europa. E o ideal seria ver o goleiro Vozinha a vestir a camisa do Juventus. O clube italiano valoriza goleiros firmes, com perfil tradicional e com forte presença física. E mano, agora vamos precisar de preencher a nossa zaga, isso mesmo. O zagueiro Roberto Lopes, também conhecido pelos seus torcedores por nada mais e nada menos que Pico, que é um zagueiro de imposição física e que não foge do combate. Com passagens sólidas no futebol holandês e internacionalmente, ele é um daqueles defensores que deixam tudo em campo. Pode não ser o mais técnico, mas compensa com posicionamento e entrega. E mano, aqui eu nem vou discutir, mas dentre todos os clubes gigantes daqui que eu citei, na minha opinião, o Juventus seria a melhor opção. Isso porque o clube valoriza defensores de raiz e que joga simples e cumpre o que o treinador pede. Então, Roberto Lopes encaixaria melhor no clube italiano. Jamiro Monteiro, isso mesmo, é o nosso volante. E aqui temos um jogador diferenciado, que é o cérebro e o pulmão no meio campo, com experiência no futebol internacional. Ele é técnico, sabe cadenciar o jogo e tem uma visão apurada para os passos entre linhas. E é o tipo de volante moderno que equilibra a marcação com qualidade na saída de bola. E mano, imagina só o Jamiro Monteiro trocando passos de bola com Pedri, Frank de Jong e até mesmo Gavi. Mano, seria muito pica. E eu aqui vou escolher Jamiro Monteiro jogando no clube Barcelona. E mano, na ponta da seleção cabo-verdiana nós temos Ryan Mendes. Isso mesmo, que é o veterano que continua fazendo a diferença. Ele é rápido, habilidoso e um bom driblador. Ele é o tipo de ponta que gosta de encarar o marcador e buscar o golo. E mesmo com 35 anos de idade, ainda mantém a explosão e a confiança de que tem muita bagagem na seleção. E mano, sem enrolações, Ryan Mendes estaria top no Real Madrid. E eu acho que Xabi Alonso adoraria ver um ponta destemido e com personalidade em campo. Mesmo sabendo que o fator idade pesaria, seria incrível ver este jogador levando uma experiência e ousadia para um clube grande como o Real Madrid. E mano, para fechar com o nosso centroavante cabo-verdiano, nós temos Giannini Semedo, o homem do golo, alto, móvel e com ótimo jogo físico. Ele é o tipo de atacante que incomoda qualquer defesa. Já rodou pelo México, Turquia e Arábia Saudita, sempre deixando a sua marca. Além da força, ele tem boa movimentação e consegue cair pelos lados, algo raro para um centroavante do seu porte. E mano, até aqui já fechamos com duas seleções africanas que falam português e ambas apresentam muito bem o espírito de resistência, coragem e a vontade de vencer em campo. Mas só nos falta uma seleção nessa lista e em último lugar nós temos a seleção angolana. E mano, para mim a seleção angolana é muito rica e forte, tanto no ponto de vista histórico como no ponto de vista esportivo, com clubes tradicionais como Petro de Luanda e 1º de Agosto. O país já revelou craques que marcaram gerações e continua inspirando novos talentos. Os Palancas Negras são conhecidos pela sua força física e velocidade técnica, uma mistura perfeita para sonhar grande. E mano, bora imaginar como ficaria esse time dos sonhos angolanos se alguns jogadores pudessem vestir a camisola de um gigante europeu.
E mano, assim como as duas seleções anteriores, vamos precisar novamente de mais um goleiro, mas desta vez para a seleção angolana. E desta vez nós temos o goleiro Agostinho Kalunga. Com apenas 23 anos de idade, Agostinho Kalunga representa a nova geração de goleiros angolanos. Vem se destacando no cenário nacional pelo bom posicionamento e reflexos rápidos. Ainda jovem, mas cheio de personalidade e potencial para crescer muito com o treinamento internacional. E mano, com certeza que o treinador do Juventus adoraria trabalhar em um projeto de longo prazo com Agostinho Kalunga, aonde ele poderia evoluir como reserva imediato de um goleiro experiente e aprendendo o estilo europeu enquanto amadurece tecnicamente. E rapaziada, a nossa lista continua com David Carmo, que é um dos nomes mais conhecidos da atual geração angolana. David Carmo já brilhou em Portugal, atuando por clubes como Braga e Porto. É um zagueiro alto, canhoto e muito forte fisicamente, um verdadeiro paradão na defesa. Apesar de jovem, demonstra maturidade e leitura de jogo em campo. E meu velho, pelo seu estilo físico e firme, ele se encaixaria tão bem na defesa parisiense, mas a concorrência seria pesada. E mano, em terceiro lugar nós temos o nosso volante, a.k.a. Manuel Quiliano. Manuel Quiliano é aquele volante que todo treinador gosta de ver. Combina força física com um bom passe e um senso tático impressionante. E apesar de ainda não ser uma promessa, tem tudo para crescer no futebol internacional se continuar com essa mesma dedicação. E mano, não tem volta. O Manuel Quiliano encaixaria perfeitamente no Manchester United, que é um clube que sempre valorizou meio-campista combativos e intensos. Com um trabalho duro, Quiliano poderia se transformar num dos maiores pilares do meio-campo do Manchester United. E mano, na quarta posição nós temos o nosso ponta. E este é bravo. Estamos a falar nada mais e nada menos que Gilberto Gibelé, que é um sinônimo de velocidade e ousadia, atuando no Petro de Luanda. E ele chama a atenção pelos dribles rápidos e pela forma como quebra as defesas com arrancadas curtas. Com apenas 24 anos de idade, ele já é visto como uma das grandes promessas angolanas, ainda buscando chances para um dia brilhar num time europeu. E mano, honestamente falando, Gibelé poderia se adaptar em quase todos os clubes que eu já citei aqui no vídeo, mas eu escolheria o Real Madrid. Isso porque é um time que adora pontas corajosos, do tipo que parte para cima sem medo. Mesmo que ainda precisasse de adaptação, ele teria o perfil perfeito para evoluir no ambiente competitivo. E mano, para fechar com chave de ouro, nós temos Gelson Dalla, que é o nome mais conhecido do futebol angolano. O atacante é muito técnico, é rápido e versátil. Gelson Dalla pode jogar tanto como centroavante quanto como segundo atacante. Ele já passou por Portugal e pelo Qatar, e ele volta pela seleção angolana para servir de referência no ataque. E dessa vez, o time que eu escolhi Gelson Dalla brilhar é o PSG. O time francês adorava ver um jogador móvel e criativo, e Gelson Dalla se encaixa bem nesse estilo. Ver o Gelson Dalla no PSG seria aquela história de superação que todo torcedor ama ver. Ver um cara vindo de África, ganhando espaço e deixando a sua marca no futebol europeu. E mano, saca só como ficou a nossa lista lusófona. Está extremamente insana. Cada gigante da Europa com seus novos reforços africanos. Na Juventus, a escola tática italiana ficaria cheia de talentos lusófonos, como Kimi Zavala, Vozinha, Roberto Lopes, Ricardo Guima e Agostinho Kalunga. A Juventus ficaria mais africana do que nunca. E mano, no Manchester United o cenário seria outro. O teatro dos sonhos teria um toque africano muito poderoso. Teríamos nomes como Renildo Mandava, Manuel Quiliano, Janine Semedo e Kelvin Neves. Seria um time de raça e intensidade, um verdadeiro espírito do Manchester United. E no PSG, o Parque dos Príncipes ganharia novos protagonistas. Nomes como David Carmo e Gelson Dalla são um dos nomes que reforçaria o PSG, tornando o clube mais imprevisível e perigoso. E meu velho, chegando agora pelo clube Balgrana, o jogo bonito teria sotaque africano-português. Nomes como Jamiro Monteiro e Geni Katamo seriam um dos jogadores perfeitos para o estilo tiki-taka do Barça. E o Real Madrid não podia ficar fora dessa parada. Aqui o espetáculo seria completo. Nomes como Rian Mendes e Gibelé seriam um dos grandes
grandes nomes que poderiam nos proporcionar vários shows em campo, ao lado de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. E até eu aposto que se isso acontecer um dia, seria arte pura no futebol europeu. E mano, o que é que vocês acharam dessa parada de ver jogadores africanos que falam português dentro de clubes europeus? Será que assim o Juventus levaria a Champions League e o Manchester United voltaria a dominar o mundo? Comenta aí embaixo no comentário e me diga se tu queres que eu traga a segunda parte deste vídeo.